sejam bem-vindos novamente. Nesta sessão aqui nós vamos fazer várias demonstrações. Vou precisar do engajamento de todos vocês. Quem está aí no fundão pode vir para frente, porque nós vamos criar aqui agentes com uma estratégia de dados inédita e todos vocês vão participar. Meu nome é Adriano Marcandali, eu sou o líder de Data and AI para a Latinoamérica. É um grande prazer estar aqui com vocês. E eu tenho aqui comigo duas lendas, uma de Data Cloud e outra de Agentforce, para nos ajudar a construir essas demonstrações incríveis. Boa tarde. Luiz Erba, especialista de Data Cloud. Pessoal, boa tarde. Aqui é João Lucindo, engenheiro de soluções da Salesforce. Obrigado, Zerba. Obrigado, Lucindo. Vamos para o slide aqui, produção. Bom, nós vamos começar exemplificando um pouco que, para a gente construir agentes, nós precisamos ter uma estratégia de dados. Mas espera aí, esses modelos de LLMs, Small Language Models, são tão sofisticados, eles já não sabem tudo? Não. Os modelos, hoje em dia, eu até digo que são considerados commodities. Porque a cada 3, 4 meses a gente tem um modelo melhor que outro. Então não se apegue a um modelo e tenha um modelo de estimação, porque daqui a pouco vai ter uma versão melhor. E, obviamente, a Salesforce se preparou para isso e permite que você traga o seu próprio modelo, né? O Bring Your Own Model. E a estratégia de dados, por que ela é tão importante? Porque esses modelos, quando foram treinados, eles foram treinados com dados públicos da internet, eles foram treinados com dados sintéticos, e os dados da sua empresa, 99% deles são privados, ou seja, só vocês têm acesso a eles. Então, a gente precisa ter uma estratégia de dados para que os seus agentes, as suas aplicações, tenham, né, acesso a esses dados. E o Data Cloud vai ser essa camada de ativação inteligente. Na demonstração que nós vamos construir, e vocês vão trabalhar aqui, a gente vai ter uma montadora, e essa montadora ela tem diversos sistemas legados, ela vai ter Snowflake, ela vai ter dados não estruturados, e com o Data Cloud, nós vamos fazer a agregação desses dados, a segmentação e a ativação desses dados. Com qual objetivo? O objetivo é que a gente vai ter o cliente, a visão 360 dele. Se você abrir um chamado nessa montadora para fazer um recall, a gente vai saber quem você é. Se nessa montadora você quiser trabalhar com upsell, ativação de cross-sell, novas ofertas, a gente vai saber quem você é. A gente também vai trabalhar com o carro conectado. Ou seja, a gente vai conseguir, e vocês vão fazer essa demonstração junto conosco, recebendo streaming de dados e eventos em tempo real, e a gente vai conseguir harmonizar e ativar campanhas, dashboards para executivos, para a área de vendas e de marketing, tudo isso em tempo real. Então, como exemplo, né, não só para os agentes, mas também para as suas aplicações internas, vocês vão conseguir ter esse acesso, como está demonstrado nesse slide, onde vocês têm aqui, por exemplo, do lado esquerdo, agregação de dados do Snowflake, que é inventário, pedidos. Do lado direito, você tem aqui a agregação de dados do Databricks, que é do commerce, por exemplo, dessa montadora, tudo que você fez de navegação, categorias, configuração do veículo. E a gente conseguir agregar tudo isso, trazendo a melhor oferta, fazendo análise de churn, predição de score de engajamento, e, por que não, também desenhar qual que é a próxima ação ou oferta que deve ser impulsionada para esse cliente. Então, apresento a vocês a Electra, uma montadora que vende carros elétricos e híbridos no Brasil. E a Electra nos trouxe uma missão. Ela está lançando uma linha de muitos carros e não tem nenhuma base de clientes. Então, ela precisa fazer o quê? A Electra nos pediu, então, para desenhar uma jornada para fazer aquisição de leads, trazer esses leads que são desconhecidos para serem contatos conhecidos. Depois disso, ela quer fazer esses leads irem para uma concessionária realizar um test drive. Nós vamos ter aí também carros conectados,
onde a gente vai conseguir monitorar tudo o que acontece nos carros desses clientes. Depois eles vão para a concessionária, faz o test drive, fecha um contrato e, por final, a gente vai ter que depois construir um agente para fazer negociação de dívidas, porque uma parcela, afinal, né, a gente sempre tem uma parcela de inadimplente sempre que a gente faz um processo desse. Como que a gente vai começar? A gente vai começar com uma parte que eu queria só contextualizar vocês, que é, como a Electra não tem uma base de clientes, ela vai fazer uma campanha no Instagram ou no TikTok. Essa campanha é uma campanha orientada à gamificação para atrair clientes, e esses clientes, nós vamos descobrir o comportamento deles, o tipo de gosto, o tipo de música que eles gostam, vocês vão participar, e com isso a gente vai recomendar um carro para vocês. Vocês serão os clientes da Electra. Depois dessa etapa, a gente vai passando passo a passo no dashboard de comando e controle que a gente construiu para a Electra, e vocês vão nos acompanhando nessa jornada até vocês fazerem e agendarem o test drive. Então, com isso, a gente vai começar aqui com o Zerba, que vai começar a pilotar a nossa demo. Então, por favor, peguem seus celulares. Vamos shiftar agora para a máquina. Aí já está. Esse QR Code, por favor, acessem esse QR Code. O Zerba vai mostrar no celular dele também aqui na tela o QR Code em zoom e vai entrar do celular dele. Então, imagina o seguinte, vocês estão no Instagram, tinha uma propaganda, vocês clicaram nessa propaganda e ele levou vocês para este site. Então, vamos lá, Zerba. Vamos lá, pessoal. Só acessando o website, todos vocês podem conectar nesse QR Code. Enquanto eu carrego esse website aqui no meu celular, o que vai acontecer? A gente tem essa demonstração está dividida em 3 etapas. A primeira etapa que a gente tem aqui é entender melhor quem que é o nosso tipo de consumidor. Só vou pedir desculpa para vocês para desligar aqui meu Wi-Fi, que acho que está dando um pouquinho de conflito, mas a gente já volta para a demonstração. Então, aqui nessa primeira etapa, o que está acontecendo aqui? Alguns de vocês já devem ter acessado o nosso website, ele está demorando um pouquinho aqui para carregar. Deixa eu dar um refresh novamente. Quem conseguiu acessar o website aí, levanta a mão, só para a gente saber. Bacana. Então, nessa primeira página que vocês estão vendo, eu já vou começar a executar o primeiro estágio. O que vai acontecer aqui? Se vocês derem um refresh nessa primeira página, a primeira tela que a gente trabalha aqui é uma tela de consentimento. Então, se vocês estiverem usando navegação privada, coloquem na navegação não privada, para que a gente possa começar a traquear o cookie. O que acontece? À medida que a gente vai entrando nesse ambiente da Electra, ela vai apresentar algumas perguntas sobre as preferências dos nossos clientes. Então, o que está acontecendo aqui? Ela quer conhecer vocês melhor. Isso daí pode ser qualquer tipo de exemplo, de situação da vida real. Então, a gente começa a capturar as preferências aqui. E o que está acontecendo, enquanto isso, aqui no meu monitor? Todas essas bolinhas que estão aparecendo aqui, a gente está vendo que são IDs anonimizados. À medida que vocês estão respondendo essas perguntas, a gente está capturando essas preferências de vocês, só que a gente não conhece vocês ainda na prática. Então, o que vai acontecer? Nessa primeira etapa, a gente conseguiu pegar isso em tempo real, vocês estão vendo que isso está acontecendo aqui agora ao vivo, e a gente já tem um perfil de consumidor. Então, Zerba, só uma pausa. Então, o que nós temos aqui? A gente tem uma campanha que pergunta qual que é o seu filme predileto, qual que é o seu estilo de música. Para quê? Para a gente criar uma personalização e trazer para você a recomendação de um carro da Electra. Até agora, vocês estão numa navegação anônima, então esses números aí são identificadores de cookie, por exemplo, que estão no browser. Todo mundo conseguiu chegar até o final dessa etapa? Conseguiram chegar no final dessa etapa? Tem gente que ainda está carregando. Vamos seguindo aqui, então, para a segunda etapa. E o que a gente vai fazer com isso? A partir dessa segunda etapa, que a gente já tem a personalização, a preferência de cada um, a gente vai entrar no momento de dar uma recomendação, uma preferência de um produto ou serviço para vocês. Então, se vocês continuarem no website agora, a gente começa
a segunda etapa do nosso processo. O que está acontecendo aqui? Ele deu uma recomendação de um veículo, apareceu um veículo específico para vocês, a minha imagem não carregou, provavelmente no celular de vocês já deve ter carregado. E aqui a gente pode ou mudar esse modelo ou configurar ele de acordo com a recomendação que foi dada. No momento que a gente faz essa configuração, a gente vai poder escolher qual que é o motor desse carro, qual que é o acabamento interno, qual que é o tipo de bateria. Então, por que a gente está fazendo essa etapa nesse momento agora? À medida que a gente salvar essa configuração, a gente aqui vai criar o nosso perfil. Então, a gente vai deixar de ser um perfil anônimo para ser um perfil conhecido. Eu vou tirar uma foto minha aqui, vou fazer o upload dessa foto. Logo mais a gente pode ver que essa minha imagem já vai estar carregada aqui. E eu vou colocar as minhas informações pessoais. Enquanto eu preencho, vocês podem fazer isso também. E a gente está vendo aqui que no nosso dashboard, as pessoas que já vão respondendo essas perguntas, elas já vão aparecendo aqui. O que vai acontecer também? Dentro dessa etapa que a gente submeter, a gente se tornou um perfil conhecido. Então, o nome das pessoas aqui, por exemplo, o Wilson, o Carlos, a Laís, a Caroline, todos eles estão surgindo aqui nessa tela nesse momento. Eu vi que tem um tal de Carlos Ribeiro aí. A gente pode entrar agora no nosso lead do Carlos Ribeiro? Com certeza. Então, o que acontece? Ao mesmo tempo que a gente está capturando essas informações utilizando o Data Cloud, a gente tem aqui também, deixa eu só trocar um pouquinho a minha configuração, para pegar a lista da execução aqui do Brasil. A gente tem agora todas as pessoas que estão participando dessa demonstração. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, o Carlos Ribeiro. Todas essas informações do Data Cloud, elas estão sendo conectadas também com a nossa parte de core, para a nossa parte de venda, para a nossa parte de atendimento. E aqui a gente já pode ver o Carlos Ribeiro com as informações que a gente tem no Data Cloud. Informações de métricas, informações de navegação do website, informações de veículos recomendados. E aqui é a parte interessante, a gente está trabalhando com um grande volume de dados conectado na nossa parte de vendas e na nossa parte de atendimento. Então, só para a gente exemplificar aqui, numa categoria aqui tem a nossa recomendação do carro baseado no perfil e comportamento do Carlos Ribeiro, e o Carlos aceitou a nossa recomendação. Se você não aceitou a recomendação que nós fizemos, vai aparecer um carro diferente embaixo, né, que é o carro que você configurou, diferente do carro que nós recomendamos. Então, a gente tem todo esse histórico aqui, baseado nas interações e engajamento que os clientes da Electra tiveram. E voltando agora, uma parte interessante do nosso aplicativo, a gente agora pode ir para a nossa etapa número 3. O que vai acontecer na etapa número 3? Aqui, a gente vai fazer uma pausa, para que agora a gente vai usar um recurso do Agentforce. Vocês deixaram de ser uma pessoa anônima, vocês passaram a ser uma pessoa conhecida. Então, antes de vocês começarem a fazer a demo, tomem atenção, por que eu vou fazer nesse momento agora? Eu vou usar o meu agente que está embarcado no meu website e eu vou fazer um agendamento do test drive e eu também posso fazer outras perguntas, como, por exemplo, por que você me recomendou este veículo? O que está acontecendo? Toda essa informação está conectada. Eu já tenho meu login, eu já tenho meu e-mail, ele já sabe o carro que foi selecionado e o agente consegue capturar essas informações em real time e dar essa resposta para mim. Então, como que a gente vai fazer isso de próxima etapa agora? A próxima etapa, eu quero fazer o agendamento do meu test drive. Então, como próxima etapa aqui, eu vou dizer para esse agente, gostaria de agendar um test drive. E, à medida que a gente interage com esse agente, é importante lembrar que ele tem as nossas informações, os nossos dados que foram capturados no nosso Data Cloud, os nossos dados de venda de atendimento. Então, a gente consegue descobrir se o modelo que você quer está no inventário e se está, obviamente, na concessionária mais próxima da sua casa. Então, aí a gente vai recomendar aqui para esse agente, né, para essa pessoa,
os horários e as datas aonde tem aquele veículo que você configurou, se ele está disponível para o test drive. Então, aqui, dentro do meu agente, eu falei que eu quero fazer um test drive hoje, gostei bastante da proposta da Eletra. Vamos fazer esse agendamento às 16h. O que é interessante? Essa informação, ela vai ser gravada, ela vai ser associada com o contato, e agora, a gente, como próxima etapa dessa demonstração, ele carregou bastante dado aqui, só vou dar um refresh para ficar um pouquinho mais rápido. A gente vai atribuir o veículo. Cheguei no meu momento de test drive, aqui, senhor, está o seu veículo, vamos seguir com a demonstração. O que vai voltar aqui? Agora, no celular de vocês já estão habilitados para fazer o test drive. O que acontece? Tem um botão aqui, Start Motion Tracking, que a gente vai começar a dirigir esse veículo. Cliquem em permitir, né, para deixar que a gente acesse os dados de telemetria do seu dispositivo móvel. E aí vocês vão ter que chacoalhar o celular. Quanto mais rápido vocês chacoalharem, a velocidade do carro, por mais tempo é a distância. Então, se você ficar mais tempo chacoalhando, é a distância. Então, isso, o que a gente está fazendo? A gente está brincando aqui que é um carro conectado. A gente pode ter uma série de sensores no carro e trazer isso em tempo real para o Data Cloud, que está informando, né, toda a sua estratégia de dados aqui para a gente usar depois. E o que está acontecendo? Ele está demorando para carregar um pouquinho essa tela, mas a gente já começa a ver aqui quantas test drive cada pessoa já fez, qual que foi a velocidade máxima dela, qual que foi a distância, e aqui a gente pode brincar, porque o mais importante é a gente pegar essas informações em grandes volumes e entregar para o Data Cloud. Então, se a gente voltar agora para o nosso contato... Vamos voltar lá para o Carlos Ribeiro? Vamos voltar para o Carlos Ribeiro. Vamos ver se o Carlos dirige perigosamente. Vamos fazer um seguro para o Carlos Ribeiro aqui. Vamos pegar ele aqui como exemplo. Vocês podem ver, alguns de vocês podem identificar o nome de vocês que estão aqui na tela. E se a gente vê nessa parte do veículo selecionado, nosso momento de test drive, só deixa eu dar um refresh também na tela, que acho que eu comi bola aqui um pedacinho, só para a gente atualizar essas informações. A gente já pode ver, vocês podem ver aqui que a gente está continuando a capturar essas informações. A gente volta lá para o nosso contato do Carlos. O que a gente tem aqui? Os nossos dados do veículo. Todas as informações de condução dele, de tempo, de velocidade máxima, de distância estão aqui presentes. E só para recapitular, não tinha apresentado na primeira vez, aqui do lado direito, todas as interações, todas as atividades que esse nosso Carlos teve aqui durante a demonstração. Então, eu termino aqui a nossa parte da demonstração e agora a gente vai para o... Vamos fazer só um recap aqui. Do lado direito da tela, o que nós temos? Todo o histórico de navegação e engajamento do Carlos Ribeiro no site. Nós temos a nossa recomendação de veículo e qual foi o veículo configurado pelo Carlos. A gente tem que o Carlos foi fazer o test drive, agendou com o Agentforce e nós temos a telemetria de todos os dados do Carlos. E aí a gente tem a propensão de compra e o score de engajamento dele. Então, com isso, a gente consegue dar para o vendedor dessa concessionária uma série de insights. E insights também para o nosso time de vendas, para o nosso time de campanha. Agora, nós vamos continuar a nossa demonstração, vamos voltar aqui para os slides. Nós vamos fazer agora, vamos imaginar agora que o nosso amigo Carlos Ribeiro adorou o carro, usou o Salesforce Sales para fazer a compra, assinou o contrato com o DocuSign e está desfrutando do seu carro. Só que, em algum momento, o Carlos fez o quê? Ele fez um contrato de financiamento com o Banco Electra. O Banco Electra é uma outra entidade, né, do Grupo Electra, que tem por objetivo fomentar mais vendas. E o Banco Electra, ele tem diversos lake houses, né? E a gente vai, obviamente, ter que fazer integração com eles. A Salesforce tem uma tecnologia chamada Zero Copy para evitar a movimentação de dados de lá para cá, duplicação de dados, de forma com que as queries em tempo real, elas vão ao Snowflake, vão ao Databricks, vão acessar os dados que a gente realmente precisa para fazer ativação, unificação, e assim ter a redução de custos com duplicação de dados. Então, o nosso querido Banco Electra,
ele usa Snowflake. E aí, obviamente, Salesforce tem um conector nativo para Snowflake, nós vamos usar ele. Por quê? Os dados de pagamento, os dados de contrato, os dados do financiamento, o contrato, estão no Snowflake. Uma vez que a gente tem esses dados, a gente tem que mapear esses dados. Então, a gente não tem uma cópia dos dados no Snowflake, mas a gente vai ter acesso aos metadados para a gente fazer o quê? A harmonização e buscar uma identidade única desse cliente. Então, o Banco Electra tem SAP, tem Snowflake, tem bancos de dados Oracle e outros legados. Então, nessa demonstração, a gente vai mostrar também como fazer a unificação desses perfis de forma automática. E, por fim, a gente também tem aqui a segmentação e ativação. Nessa segmentação, a gente vai descobrir quem é o perfil do Carlos Ribeiro, de qual segmento ele se aplica. A gente consegue depois, obviamente, fazermos ativações para campanhas de cross-sell com ele, ou fazer uma renegociação de dívida, se ele tiver nesse outro tipo de ativação. E o que é interessante é a gente pensar em ativações diferentes também do consumidor. Imagina a ativação para o time de produtos da Electra. Nós temos um carro conectado com sensores. Eu consigo descobrir qual a distância em média que as pessoas dirigem o carro, se os recursos de conforto do carro estão sendo utilizados, se os recursos de segurança do carro também são utilizados. Então, a gente tendo essa telemetria em tempo real, a gente consegue fazer uma ativação para os executivos da área de produto, saberem o que está sendo usado e não usado destes veículos. Para o time de marketing e de vendas, a gente tem toda essa ativação também que a gente consegue fazer nos nossos insights de score de engajamento, next best offer. A gente pode montar, por exemplo, um plano de manutenção. Então, ao invés de ficar pagando aquelas parcelas anuais, a gente já vendeu um plano trianual, que tem contemplando todas as manutenções do veículo, pacotes de performance e assim por diante. Esse é o grande diferencial aqui, do Data Cloud. A gente vai poder potencializar todos os dados, estruturados, não estruturados, de qualquer base, para a gente fazer essas ativações para o cliente, para executivos e para marketing. E, obviamente, a gente tem o Agentforce ancorado nos dados estruturados e não estruturados. Por quê? Porque o Agentforce vai ter que descobrir os contratos dos clientes de financiamento, se eles estão sendo pagos de forma correta. A gente vai ter que descobrir se tem problema de billing, se esse cliente tem chamados abertos devido à sua manutenção, e dados não estruturados. Por quê? Porque esse cliente assinou um contrato de financiamento, tinha termos e condições, a gente tem nossas políticas de renegociação de dívida, a gente tem a nossa base de conhecimento, e esse agente tem que estar ancorado nessas informações para a gente construir ele. Então, vamos lá agora com o João Lucindo. Perfeito, Marco Andali, muito obrigado. Então, pessoal, eu agora sou do time de recuperação de crédito lá da Electra Bank. Minha missão aqui vai ser otimizar esse processo, porque hoje, na Electra Bank, eu já tenho todo um time que faz a cobrança, que faz ali a tentativa de recuperação desse crédito, mas de uma maneira super analógica e artesanal, Então, minha missão aqui como líder dessa área de recuperação de crédito vai ser utilizando todo o potencial desses dados que a gente capturou, todo o potencial dos dados que já existem na Electra Bank para ativar esses dados dentro de uma jornada super inteligente. E nessa jornada eu vou conseguir atingir clientes como o Carlos, que adquiriram um carro, estão aproveitando o carro, mas ao longo do tempo não conseguiram honrar ali com os pagamentos. Mas depois que a gente conseguir chamar a atenção do Carlos para essa cobrança, para essa recuperação desse crédito, a gente vai ter um agente, e esse agente que vai ser o capaz e o responsável por fazer toda a orquestração dessa negociação. E eu acho que a grande vantagem aqui é que a negociação, as integrações com o core bancário, tudo isso já existe. O que a gente vai fazer agora é dar acesso a essas ações, a essas ferramentas para o agente, para que ele possa escalar o meu time de atendimento e conseguir fazer trabalhos como esse 24/7. Tá bom? Então, vamos lá. Minha tela já está aí com vocês. Eu estou aqui na minha área do Data Cloud, onde eu já consigo ver os dados que eu tenho conectado, eu consigo ver os meus segmentos, as ativações, um overview geral do meu ambiente. Mas, como o Marco Andali comentou, boa parte dos meus dados importantes para esse processo estão lá no Snowflake. Então, eu preciso trazer esses dados para cá, dentro de uma estratégia Zero Copy.
Para fazer isso, eu posso simplesmente criar um novo fluxo de dados. Tão simples quanto ir configurando, né, escolhendo aqui entre as dezenas e dezenas de conectores que o Data Cloud tem, eu vou escolher o Snowflake. Uma vez escolhido esse conector do Snowflake, eu acesso uma conexão que detém as credenciais de acesso para essa instância. Eu coleto com qual banco de dados do Snowflake aqui eu quero me conectar. E assim eu vou fazendo essa configuração, clicando, escolhendo aqui aquilo que faz sentido para essa minha segmentação. Lembrando que o meu objetivo é chegar naqueles clientes que estão devendo, né, que estão ali com alguma inadimplência dentro da Electra Bank. Então, o que eu vou fazer agora? Depois, né, de eu conectado esse dado do Snowflake, eu tenho ali já todos os meus dados. Cada uma desses data streams são dados que estão vindo de um sistema diferente. Repare que eu tenho vindo via API, eu tenho lá na AWS S3, dados do próprio CRM, dados do Snowflake, e assim vai. De forma que, quando eu conecto nesses dados, eu faço o mapeamento para esse modelo canônico, que é um modelo já validado aqui pelo Data Cloud, um modelo amplamente utilizado. E, em cima desse modelo, a gente pode aplicar as regras de resolução de identidade. Por quê? Né? Como um banco complexo, ele tem vários sistemas. Então, o Carlos Ribeiro, por exemplo, ele vai existir em diversos sistemas. Eu vou ter várias visões segmentadas do Carlos Ribeiro. Então, aqui no Data Cloud, eu consigo aplicar essas regras de resolução de identidade para, baseado em alguns fatores, eu chegar no perfil único, naquilo que vai representar verdadeiramente a visão 360 do Carlos. Nesse exemplo aqui, por exemplo, né, a gente pode chegar, a gente tinha ali mais ou menos quase 4 milhões de clientes, a gente teve uma taxa de consolidação de 70% e chegou a 1,16 milhões aqui de perfis únicos desses clientes. Agora sim, eu tenho aquilo que define o meu negócio, né? O meu cliente no centro, representado por a bolinha aqui individual, ou Unify Individual, já com o cliente com a identidade resolvida, e cada uma dessas bolinhas ou dessas dimensões é o grafo que define todos os relacionamentos, dados de telemetria, dados de comportamento, dados de compra, contratos, financiamento, enfim, tudo que define esse meu relacionamento com o Carlos. E, finalmente, agora, com esses dados já harmonizados, eu posso aplicar algumas regras de segmentação. Então, assim como eu criei o Data Stream, eu posso criar um segmento. Claro que eu posso usar as regras, né, como muitos de vocês já estão acostumados, mas eu também posso pedir ajuda para o nosso agente, onde eu escolho aqui qual que vai ser o meu espaço de dados que eu vou trabalhar, qual que é o segmento que eu vou utilizar, eu vou usar como base, e vou pedir ajuda aqui para o Einstein, né, para o Agentforce, para criar um segmento de clientes com dívida ativa nos últimos 90 dias. Então, e dessa maneira... O conceito de dívida ativa ele já estava nos devendo por mais de 90 dias, então agora a gente vai buscar esse perfil de consumidores. Perfeito. E claro, né, as regras de negócio aqui vão variando conforme a necessidade. Como, por exemplo, eu tenho acesso a todos... Ele já criou ali um segmento, né? Esse cliente de dívida ativa, utilizando em consideração alguns fatores. Esse é o poder do metadado, né? O Data Cloud é repleto de metadados, assim como todo o Salesforce. Então, quando eu utilizo esses termos, a gente consegue entender exatamente o que é dever, o que é dívida, né? Porque ele reconhece ali esses metadados. E eu posso refinar esse segmento aqui utilizando vários e vários atributos desse meu cliente, dos dados que foram resolvidos. Até que, quando eu estiver satisfeito, eu posso pegar esse segmento, ativar em uma campanha, e essa campanha aqui, a gente vai chegar em determinado momento até o WhatsApp, e quando esse cliente interagir no WhatsApp, eu vou transferir essa sessão para o Agentforce. Beleza? Mas até o momento a gente não tem o Agentforce, né? Então vamos ver aqui como que a gente pode criar esse agente. Então, já estou aqui no meu ambiente de criação dos agentes. Como vocês podem perceber, né? É super importante, agora mais do que nunca, a gente dar essas descrições, qual que é o papel do agente, o que definir a empresa, no caso a Electra Bank. Por quê? Né? Porque o agente é importante para ele saber o contexto que ele está inserido, a persona que ele vai assumir. E dessa maneira, quando o cliente interagir, ele vai saber que a gente está falando com uma empresa que faz parte de um grupo de montadoras, que é uma empresa que faz financiamento, e assim vai. Ele sabe exatamente onde ele está inserido. Tá bom? Mas vamos agora abrir o nosso builder, do Agentforce. Vão perceber que o builder é organizado, né, os agentes são organizados em tópicos, né, ou assuntos. Assim como a gente, né, nós humanos, né, os agentes eles se organizam dessa maneira
por tópicos. E cada um desses tópicos trata um assunto diferente. Eu tenho aqui 3, um agente super simples, mas esse faz a escalação, ou seja, quando o cliente manifestar o interesse de falar com um atendente humano, é esse tópico que vai fazer esse trabalho. Eu tenho um tópico aqui interessante de resposta a perguntas gerais sobre dívidas, que é o agente basicamente tendo acesso a todos aqueles dados estruturados que o Marcandali, estruturados e não estruturados, que o Marcandali comentou com a gente, como as políticas internas, as normas, as regulamentações do banco, tudo isso o agente vai ter acesso para caso o cliente tenha alguma dúvida específica, né? E, por último, mas não menos importante, a gente tem um tópico aqui de negociação de dívida. Esse tópico é um tópico interessante, eu vou abrir aqui para a gente passar rapidinho, onde eu fiz ali uma classificação deles. A gente pode ver que a todo momento a inteligência artificial está ajudando a inteligência artificial, né, a criar a inteligência artificial. Então, esse lapisinho aqui, ele basicamente ajuda, durante esse processo de criação, a saber se essa descrição está de acordo, a gente precisa ser mais descritivo, a gente precisa tirar algum tipo de ambiguidade. Então, durante esse processo de criação, a gente pode fazer isso. Definir aqui o escopo, que é um agente para negociação de dívida, que ele precisa fazer isso de maneira ética. E comecei aqui as minhas instruções. A minha primeira instrução é que, antes de qualquer outra ação, o agente deve confirmar o cliente utilizando uma determinada ação. Essas ações são as ações que já existem, né? Que, eventualmente, vocês já investiram dentro do ecossistema Salesforce. Então, a gente pode lançar a mão dessas ações que já existem, como essa de identificar um cliente por e-mail. Eu tenho várias e várias outras ações aqui de como ele deve lidar. Eu vou ler aqui uma para vocês para regras da condução da negociação. Que eu pedi para ele não mencionar proativamente o parcelamento, para a gente tentar primeiro receber à vista, para depois parcelado. Delimita ali qual o limite que ele pode chegar, né? Quais as variáveis que ele tem que levar em consideração, como, por exemplo, o agente pode oferecer um parcelamento dentro do limite permitido, por uma determinada variável que, eventualmente, vai estar lá no sistema bancário, dado o limite financeiro, ou dado o crédito que aquele cliente tem, eu vou dar menos ou mais parcelamento, mais ou menos desconto. Então, assim como eu instruo, né, uma pessoa nova que chegou no time para fazer essas cobranças de dívidas, eu também vou instruir o agente dando essas instruções em linguagem natural, para que ele se sinta e entenda as regras do negócio. Tá bom? Quando eu me sentir confortável, né, com o agente, a gente já pode, dentro do próprio Builder, começar a conversar com esse agente. Quer ver? Ó? Olá, gostaria de negociar. O que a gente vai perceber, né? Que quando eu envio uma mensagem, o agente, aqui no meio que está acontecendo, é todo o processo de reasoning dele. Para quem assistiu às outras sessões, esse é o Atlas em ação. O que está acontecendo aqui? Eu mando uma primeira mensagem, gostaria de negociar, o agente vai tentar entender qual tópico que se enquadra. Opa, ele está falando de negociação, então isso é sobre negociação de dívida. Dentro dessa minha tópico de negociação de dívida, eu tenho todas essas instruções que ele precisa seguir, que são as regras, até quando ele pode ir, até quando não pode, as ações que ele pode utilizar ou não. E o que é legal, né? Se vocês perceberem, ele tem aqui já uma ação para gerar o código PIX de integração com a integração bancária, e ele também tem outra ação para obter as condições iniciais de dívidas. E se a gente vê, essas ações podem ser flows tão simples quanto esse, né? Que busca as informações, faz algumas agregações, e no final do dia isso vira variáveis que o agente aqui ele vai ter acesso, né? Como, por exemplo, o valor total devido, o valor total em multas, valor em juros, quanto o mínimo que o agente, até onde o agente pode chegar nessa negociação, qual que é o número de parcelas máximas que o agente pode atingir, e assim eu vou definindo o comportamento desse meu agente para cada um desses meus clientes. Tá bom? Beleza. Então, a gente viu aqui o nosso agente em ação, a gente viu o reasoning funcionando, todas as instruções, as ações que ele pode tomar, né? E aqui a resposta que ele deu. Claro, por favor, me informe o seu e-mail para que eu possa confirmar a sua identidade. Então, eu vou falar meu e-mail aqui do Carlos Ribeiro. E a gente vai perceber que o nosso agente, ele vai entender que essa conversa vai começar, a gente está falando dentro desse mesmo tópico, né? Deixar ele pensar aqui, ó, pronto, pensou. E ele já trouxe aqui as primeiras informações, né? Como o valor devido com juros e multas, o juro, multa e o valor promocional que a gente está oferecendo nessa nossa campanha. E Lucindo, o nosso colega aqui, ele é bem duro, né? Então, ele é um cara que vai negociar muito. Vamos testar ele, então, para baixar essa prestação? Então, vamos pensar agora que a gente pegou toda essa campanha, todos esses dados e ativou aquela nossa campanha de marketing.
Então, na ponta, o que a gente está acontecendo? A gente tem o nosso Carlos, que recebeu ali, está no seu dia a dia, recebeu aquela notificação. Olá, Carlos, temos a oportunidade única para você, estamos oferecendo uma condição especial. Você pode obter um desconto de 100% de juros, e assim vai. O Carlos vai adorar. Ele vai responder como um cliente responderia, né? Adoraria tirar meu nome do Serasa. Então, ele vai entender que isso ele está falando sobre negociação de dívida, por mais que Serasa seja uma coisa muito nossa aqui, né? Mas ele consegue entender essa intenção e vai pedir ali o e-mail, como ele pediu naquele nosso teste. Então, ali tem todo o perfil da dívida. Aí o Carlos vai chorar, né? Falou, mesmo com a promoção, não tenho todo esse valor no Pix. Você parcela, aí o agente vai ver, opa, ele está pedindo para parcelar, eu tenho uma variável, uma instrução que me permite fazer isso. Então, a gente pode parcelar de 10 vezes. Mas o Carlos quer saber, beleza, quanto ficaria isso aí em 10 vezes? E o Carlos, o agente, desculpa, vai falar, olha, vai ficar 10 de 944. E o Carlos, não, ainda está muito alto, isso aí eu não consigo. E aí o agente, desculpa, vai tentar dar um desconto progressivo, porque essa foi uma instrução. Eu instruí o agente a dar desconto progressivo de 5% e 5% até ele chegar em um determinado valor. Então, o Carlos ainda não vai concordar e vai pensar, poxa, eu queria algo mais perto de 850 parcela. É isso que cabe no meu orçamento. E agora o agente, desculpa, ele vai perceber que eu tenho uma instrução que, uma vez que o cliente ofereça um valor que esteja dentro do meu, maior que o meu mínimo, na verdade, né, ele vai aproveitar essa oportunidade e já tentar fechar essa negociação. Então, assim, o agente vai instruir, vai perguntar se ele já pode gerar o código Pix, para a gente já converter essa primeira parcela imediatamente. Com integração com o core bancário, que já foi feito anteriormente, né, já que as negociações já ocorrem dentro da minha empresa, o agente vai pegar aquela mesma integração e gerar um código Pix e instruir que as próximas parcelas vão chegar nos próximos 15 dias 15 dias antes do vencimento em cada mês subsequente. Mas o Carlos agora tem uma dúvida importante, né? Quanto tempo demora para o meu nome sair do Serasa? Porque é isso que ele quer no final do dia, né? E com acesso aos dados não estruturados do Data Cloud, as políticas internas, enfim, as leis, as normas, o agente vai conseguir responder que dentro de um prazo de 5 dias úteis, o nome dele vai ser removido após o pagamento dessa dívida. E com isso, a gente conseguiu otimizar todo esse processo, fazendo com que o agente aqui trabalhe e negocie dívidas em nome da Electra Bank 24/7, sem interruptamente. Legal? Bom, pessoal, fazendo um recap, nós começamos com a Electra Montadora, onde todos éramos leads desconhecidos, passamos para contatos conhecidos, fizemos um test drive, capturamos eventos em tempo real do carro conectado, viramos clientes e uma parcela de vocês não pagou as últimas prestações e tivemos que construir o Agent Force para fazer a negociação da dívida. Só que isso só foi possível porque nós tínhamos muito claro uma estratégia de dados suportando todos os nossos processos de negócio, né? Os nossos times de marketing, os nossos times de produto e até mesmo a liderança. Então, queria uma salva de aplauso aqui para os nossos meninos. Obrigado. Obrigado a todos.